nossos corações, as nossas mentes, o nosso corpo físico, as nossas emoções, e te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração. Pai, nós te louvamos desde já por tudo o que o Senhor já tem feito, e pela fé em ti, nós crendo, ó Pai, no Senhor, nós já também te louvamos por aquilo que o Senhor ainda realizará em nossas vidas a partir deste momento. Para ti, ó Pai, seja dado toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. É o que nós te pedimos, e desde já por tudo te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e aquele que reina, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Aquele que crê, aplauda ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Ainda de pé por um segundo apenas, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, um texto bem conhecido de todos, mas a vantagem é que a palavra não muda, mas ela se renova todos os dias. Amém? Sobre as nossas vidas. Mateus, capítulo 6, nós leremos no versículo 25. Onde o texto diz assim, palavras de Jesus, Mateus 6, do versículo 25 em diante. Todos encontraram, digam amém. Amém. Alguém não encontrou, fala misericórdia. Então não ouvimos misericórdia, vamos seguir, né? Portanto vos afirmo, não andeis ansiosos, preocupados, inquietos com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplem as aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, mas também não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vocês, por mais que esteja ansioso, por mais que se preocupe, poderá acrescentar algum tempo a mais à jornada da sua vida? E por que vocês andam tão ansiosos e tão preocupados quanto ao que vestir? Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, e eles não tecem, eles não fiam, eles não costuram. Mas eu, contudo, vos asseguro, vos afirmo, que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, e eita que ele era vaidoso, vestiu-se como qualquer um desses lírios. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, mas que amanhã vai ser lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, ó homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, não vos preocupeis, não andeis ansiosos dizendo o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda com o que nos vestiremos, porque são os pagãos, são aqueles que não creem, que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial, Ele já sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Portanto, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, mais uma vez diz Jesus, não vos preocupeis, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o amanhã já trará suas próprias preocupações, suas próprias ansiedades e inquietações. É suficiente o mal que cada dia já traz em si mesmo. Pode se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus, Ele, aplauda Ele, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, e a Ele seja dado santo, em todo momento e em qualquer circunstância. E Ele está na casa, hein, irmão? Ele está na casa. Irmãos, quando você olha para esse texto, um conjunto de situações declaradas por Jesus, quando você pega todo, depois leia com calma o capítulo 5, onde ele inicia o seu sermão no monte, vai até o capítulo 7, onde ele encerra esse sermão,
Quando nós olhamos Jesus, Ele está dando várias orientações. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque o tempo não me permite. Mas eu quero focar e chamar sua atenção para uma coisa que eu garanto que muitos aqui, ou pode-se dizer todos, desde a criança que não fala ainda, até aquele que já está com os cabelos esbranquecidos de experiência vivida nesta terra, todos passam e sofrem deste mal, preocupação. Talvez você já se preocupou hoje com alguma coisa. Talvez o seu coração já acelerou hoje com alguma situação a que você passou. E ninguém se preocupa apenas com coisa boa. Também nós somos tão ansiosos que até se a gente receber um aviso, ó, você vai ganhar uma viagem para a praia. Quem gosta de praia? Quem é os praieiros igual eu? Poucos, hein? Eu gosto demais. Mas até quando você recebe a notícia, eu vou te dar uma viagem para a praia, só de não falar a data você já não dorme. Não é verdade? A primeira vez que eu fui para a praia eu tinha 8 anos de idade. O primeiro momento que eu cheguei lá, eu só dormi. Perdi um dia inteiro, sabe por quê? Porque quando minha tia me ofereceu me levar, eu fui para a casa dela. Era longe, íamos viajar de lá de madrugada. Eu cheguei e fiquei a noite inteira em claro sem dormir, de ansiedade, esperando aquele momento. Ou seja, até para aquilo que é bom, a gente é ansioso, quanto mais para as coisas da vida com as quais nós convivemos e que muitas infelizmente não são boas. Jesus, ele está usando um exemplo muito simples nesse contexto. Ele não está nem pegando os problemas cabeludos que nós temos, não. Ele está pegando coisas corriqueiras, porque quando ele fala de comer, de beber e de vestir, ele está falando daquilo que todos nós fizemos hoje. Olha para você ver como é que vestiram bem para o momento. Tá, não é verdade? Olha como é que você está bonito, olha como é que você está elegante, porque você veio adorar o rei. Ou seja, você vestiu. Quantos aqui não comeram nada hoje o dia inteiro, ou beberam nada, nem água hoje? Levanta a mão. Ninguém está fazendo jejum, hein? Tem uns que levantaram, ontem ainda piorou. Então, quando Jesus ele cita isso, ele está usando os exemplos mais corriqueiros da nossa vida para poder especificar um assunto e um problema que era desse povo na época e que até hoje afeta a vida de todo ser humano. Uma criança pode não saber falar, mas ela já é ansiosa. Ela fica ansiosa para mamar, ela fica ansiosa para dormir, ela fica ansiosa para isso, ela fica ansiosa para aquilo, fica ansiosa por causa do brinquedo, fica ansioso por causa da escola. Qual que é o mal do século hoje? As doenças da alma, das quais a ansiedade está no meio. As preocupações da vida. E como não preocupar, porque é tanto problema, é tanta coisa. E Jesus usa os exemplos mais simples. E ele diz, olha, não preocupa, não fica ansioso por causa do que você vai comer, por causa do que você vai beber, ou quanto ao que vai vestir. Pare de colocar o seu coração nas coisas, principalmente naquelas que você anseia. Porque eu creio que nesse contexto ele estava pregando para uma população que eu creio estava preocupada com essas coisas normais do dia a dia. E ele usa exemplos muito simples. Ele pega primeiro uma ave, um pássaro, um animal, uma criação de Deus. E ele pega esse exemplo para dizer, olha, eles não plantam, eles não ficam preocupados com colheita, eles não preocupam de preparar a casa, eles não preocupam de uma despensa para poder encher de alimento, igual a gente fica, e quando tem um outro pacote de feijão, outro pacote de arroz, e o pagamento está longe, a gente já começa a coçar a cabeça, a gente já começa a entrar em pânico, quem tirar aqueles que estão desempregados. E eu creio que Deus é aquele que abre portas, e quando a porta não abrir, assim como não faltou o que comer e o que beber durante 40 anos no deserto, para o seu povo, ele é aquele que vai te suprir e vai te sustentar em todo o deserto da tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que então, ele se preocupando com essas coisas, ele fala, olha, as aves do céu, cara. Você já viu um passarinho morrer de fome? Só se tiver dentro da gaiola de alguém e você não tratar. Mas lá na natureza, lá onde Deus criou, lá onde Deus gerou, nunca viu um passarinho falar, ai, minha barriga está doendo de fome.
Ou então fica ansioso, angustiado, chorando ou reclamando da vida. Por quê? Porque o passarinho está lá assim: ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho a despensa. Quem dirá comida dentro dela? Não. Os passarinhos não se preocupam, por quê? Porque é um Deus que sustenta. E então Jesus fala algo tremendo aqui: vocês valem mais do que os pássaros. Se eu cuido deles, eu não vou cuidar de você. Glória a Deus. Ele usa outro exemplo muito comum, muito simples. E ele então vai dizer: olha, observa os lírios do campo, uma certa planta bonita da época, mas podemos pegar no nosso dia a dia uma rosa. E Jesus começa a olhar, que é artificial, eu acho, né? Artificial, mas pega uma rosa, principalmente quando ela é natural, a beleza, uma beleza natural, está vestida muito bem. Mas quem que vestiu? Quem que deu essa condição de revelar uma beleza? Está vestida de uma forma que chama a atenção das pessoas ao olhar. E ele diz: olha, nem Salomão, que era vaidoso, que se vestia bem, que gostava de andar arrumado, que gostava de se vestir com roupas finas, e assim então, nem ele pôde se vestir como aqueles lírios do campo. E se eu cuido de uma planta, uma simples planta, que hoje pode ser tão bela, mas amanhã resseca, amanhã o sol esturrica e vai ser lançada no fogo para ser queimada, vai ser lançada no chão e talvez pisada, porque eu não vou cuidar de vocês que valem muito mais do que uma planta? Oh, homens de pouca fé. Deus não está dizendo que você está ansioso porque você não crê. Jesus está dizendo aqui: você crê, mas não está crendo o suficiente para entender que eu sou Deus na sua vida, não é só quando a despensa está cheia, que eu sou Deus na sua vida só quando a roupa, você abre aí, né, mulherada, o guarda-roupa, e cai tudo em cima de você de tanta roupa que tem. Mas Deus é Deus da escassez, Deus é Deus do deserto, Deus é Deus do vale, da sombra da morte, porque está escrito no Salmo de número 23, versículo de número 4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê, queridos? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele é Deus na sua vida na hora boa, mas Ele é Deus na hora ruim também. Tem gente que acha que Deus está com ele só quando as coisas estão boas. E Deus está te dizendo: para de ficar ansioso, para de desesperar. Nós vemos hoje muito disso. O famoso ditado se cumpre na nossa vida. Nós gostamos de fazer tempestade, hein? Se o vento soprar dentro desse copo, se a água começar a espirrar para cima, isso oferece algum perigo para quem? É diferente de uma tempestade real. Mas muitas vezes nós estamos sofrendo por uma tempestade em um copo. Porque Jesus está falando aqui que o problema não é ansiedade por coisas grandes. É quando às vezes a nossa confiança, a nossa fé está tão fraca, que a gente não confia nas coisas mais simples e corriqueiras do dia a dia. Ai, irmão, se eu tivesse tempo para falar quantas coisas eu já vi Deus fazer. Talvez o momento de você ter um encontro com Deus é esse mesmo que você está passando, é essa luta mesmo, é essa diversidade mesmo, é no momento dessa angústia que você está vivendo no seu coração, porque você está tentando bater em toda a porta e as portas tudo fechadas. Mas eu quero te dizer: porta fechada para Deus não precisa preocupar, porque Ele é aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos, a chave real, é a chave que abre qualquer porta. Ele fecha e ninguém abre, mas quando Ele abre, ninguém tem o poder de fechar a tua vida. Aleluia! Não tem, Ele é Deus. Ele tem as mãos, Jesus tem nas suas mãos a chave do rei, é a chave real, é a chave que pode abrir. É o que nós, o Nenzinho vai saber o que eu vou falar. Não sei se aqui em Minas é assim. Já ouviu falar de micha? Já? É um tipo de chave que na malandragem, quem já foi malandro igual o Nenzinho conhece bem o que é uma micha. É uma chave quase que universal para abrir qualquer cadeado, qualquer barra. Eu também conhece o que é. Ele pega os que fazem a micha. Está entendendo? Deus, Ele tem uma chave mestra que abre qualquer porta. Então não sei porque você está ansioso. Para de ficar ansioso porque a despensa está esvaziando. Para de ficar ansioso. Aquele povo do deserto não tinha nem onde guardar comida. Eles andavam peregrinando. A Bíblia diz que não faltou pão dia nenhum. E a Bíblia diz que até quando eles quiseram: ah, Senhor, eu estou enjoado
mas só maná todo dia. A Bíblia diz que mesmo com fúria, Deus ainda foi tão bom. Sabe, vocês querem carne? Toma carne, come até sair pelo nariz, diz as Escrituras, mas come, porque Deus é aquele que sustenta até quando não tem nada, até quando você não vê nada, até quando não tem de onde sair nada. Aleluia! Ele é aquele que sustenta. E para terminar, Jesus diz assim: olha, por mais ansioso que você fique, você não vai aumentar um dia mais na sua vida. E eu particularmente abro uma parêntese aqui nessa fala de Jesus. Pelo contrário, você vai diminuir seus dias, você vai infartar antes da hora, você vai morrer antes do tempo de tanta preocupação. Irmãos, mesmo andando no erro, eu tinha uma virtude que, graças a Deus, eu trouxe para o evangelho, que eu tive no mundo. Eu tinha pavor de ter meu nome sujo, no sentido de dizer: alguém vem na porta da minha casa para me cobrar aquilo que eu devo. Só que a gente sabe que tem hora que o negócio aperta. Mas senti uma coisa que, mesmo vivendo no mundão mesmo, vida louca, eu sempre me preocupei: eu não quero ninguém batendo na minha porta, jamais. Isso é feio, isso é vergonhoso, para me cobrar nada. Então pensa no homem que ficava ansioso por causa de uma conta que ia vencer daqui a 30 dias. Não dormia? Tem alguém aqui que está precisando dormir uma boa noite de sono? Será que o Espírito Santo está falando com você que já tem alguns dias que você não dorme direito? Será que você está tão ansioso que você não consegue, mesmo deitando, mesmo cansado, ter uma noite de sono tranquila? Você está precisando viver o que o salmista diz, tanto no Salmo 3, como no Salmo de número 4, versículo 8 para lá. Leia lá o Salmo 3 e 4, onde o salmista declara assim: olha, em paz eu me deito, e logo eu pego no sono, porque o Senhor está comigo. A conta está para pagar? Tá, mas Deus está cuidando. O parente está enfermo, está no hospital ou está acamado, mas Deus está cuidando. A dispensa está esvaziando, estou desempregado, mas Deus está cuidando. Eu quero te dizer nessa noite, você está precisando, passando de hora, de conhecer um Deus não só da hora boa, mas um Deus principalmente que se manifesta no meio do nada, no meio do deserto, que dia e noite Ele acompanha o teu povo, Ele sustenta. Você pode não beber Coca-Cola no deserto, às vezes não vai ter privilégio, às vezes não vai poder escolher o suco natural que você gosta, mas lá ninguém morreu de sede, porque todo dia Deus fazia brotar água da rocha. Esse Deus continua sendo Deus. Aleluia. E eu quero finalizar dizendo: mas como eu faço? Porque é pergunta que não quer calar. Mas como que eu faço para não ficar ansioso? Porque é muito bom virar para você e falar como Jesus falou: não fique ansioso. Mas e como é que ele faz esse negócio? Ele dá receita. E Jesus explica. A Bíblia diz, lá no finalzinho, no versículo 33, primeira coisa que você precisa fazer: parar de colocar os seus problemas em primeiro lugar. Tem gente que está com problema e não vem no culto. Tem gente que tem que estar com problema e já não ora mais. Eu estou orando, não está adiantando nada. É porque está orando pouco, dizendo orar mais. Você tem calo no joelho? Então estou orando pouco. Estou orando pouco. Meu pai converteu. Ao longo da jornada, meu pai converteu. Eu tenho vergonha de ficar com o joelho à mostra perto dele, quando o dedo está à mostra. Meu pai, sabe o que muitos falam de gente que anda descalço demais? Meu pai tem aqui no joelho. É 2 cascas grossas, de tanto orar. A minha chega em pé. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente confiar em Deus só quando tudo está dando certo. Mas Jesus fala: a primeira receita para você viver uma vida com menos ansiedade, pelo menos, do que você tem vivido pelas coisas normais da vida, e até pelas maiores. A receita está no verso 33. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Começa a colocar Deus em primeiro lugar. Ah, eu estou com problema, dia de culto, vai para a igreja. Tem hora que eu saio de casa à vontade da carne, eu não vou não. E está dando tudo errado o dia inteiro, para que eu vou para a igreja? Tem que ir. Vai. Começa a deixar Deus ver que você está colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, independente do que você está enfrentando. Ele também vai começar a colocar o seu problema, a sua situação em primeiro lugar na sua lista. Então busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e essas demais coisas
coisas que você necessita, Ele mesmo vai te acrescentar. Você está vindo para a igreja pelo motivo errado, está vindo para a igreja para correr atrás da bênção. Começa a meditar em Deuteronômio 28, aonde você vai ver Moisés dizer para o povo: e então, se você obedecer atentamente a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos é que te acompanharão. Começa a buscar aquele que abençoa e não a bênção que Ele pode dar, porque a bênção é que vai até você. Põe Ele em primeiro lugar, irmão. O termo grego que Jesus usou aqui nessa tradução de Mateus para ansiedade é o mesmo termo que Paulo usa lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante. É o mesmo termo grego que Pedro usa na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz assim, ó, segunda, já dei a primeira dica: como vencer a ansiedade? Põe Deus em primeiro lugar. Segundo, rapidinho para nós ir para C. 1 Pedro 5, 7 diz: comece a lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, porque é Ele que cuida de nós. É começar a confiar, é começar a crer e falar: Senhor, estou entregando na tua mão. Porque tem gente que fala assim: ah, não, mas meu filho está nas drogas. Aí vem no culto e fala: não, estou entregando no altar. Mas chega em casa e já fica desesperado. E eu falo com experiência vivida, porque minha mãe, ela viveu isso como uma cristã que é fervorosa. Enquanto ela pôde, enquanto ela entendeu o que precisava, tanto com meu pai como comigo, ela foi atrás. Mas o dia que o Espírito Santo falou isso aqui para ela, ela nunca mais deixou de dormir, porque eu não estava em casa ou porque meu pai estava no boteco. E ela pôde ver meu pai convertido e pôde ver a minha vida na presença de Deus. Terceiro e último meio, forma de você conseguir vencer suas ansiedades. Paulo ele vai dizer, Filipenses 4, versículo 6, ele diz: não andeis inquietos, não andeis preocupados, não andeis ansiosos. Tem muitas traduções, mas o termo original no grego é o mesmo. Por coisa alguma, antes apresente diante de Deus todas as suas necessidades por meio da oração, da súplica, mas também sempre com ações de graça. Aleluia. E o Senhor, Ele vos dará uma paz que nem o entendimento humano é capaz de entender, em Cristo Jesus. Pegou? Primeiro, Jesus ensinou: me busque em primeiro lugar. Começa a me pôr em primeiro lugar. Deixa o seu problema em segundo. É importante, mas começa a me colocar em primeiro lugar. Segundo, começa a confiar em mim de tal maneira que é para você entregar, mas não fazer nada. É para desconfiar e descansar. O que tem que fazer, você vai fazer. Mas o que não cabe a você e você não dá conta, descansa, dorme, confia, porque Deus está trabalhando. E terceiro e último, oração. É a chave do sucesso. E é por isso que Paulo encerra dizendo que se você orar, suplicar e não esquecer de ser grato a Deus por aquilo que Ele já tem feito, a paz do Senhor, que excede, que não se pode entender pelo ser humano, pela condição humana, é que vai guardar o seu coração e mente a partir de hoje em Cristo. Aleluia. Paz é o contrário de ansiedade, de angústia, de tristeza, de aflição e de inquietude. Que você aprenda hoje com essa palavra. Começa a dar prioridade para Deus na sua vida e não para o seu problema. E nunca se esqueça, quando Pedro começou a focar mais na tempestade do que no seu Senhor que estava diante dele, ele começou a afundar. Eu quero que você saia daqui hoje crendo e entendendo. E se você sair daqui hoje disposto, pelo menos a começar a tentar colocar Deus como prioridade na sua vida, em primeiro lugar. Se você sair daqui confiando em Deus, entregando os seus problemas, suas ansiedades nele, crendo no que a palavra está te garantindo hoje, é Ele que está cuidando de você e dos seus. E por último, apresentar sua oração todo dia a Deus e as suas causas e necessidades, acreditando e sendo grato a Ele por tudo. A paz dele, hoje ela vem sobre a sua vida. Jesus chegou no momento, vou terminar aqui agora, tá? Jesus chegou no Evangelho de João em um momento em que os seus discípulos estavam todos com medo, trancados num quarto, num lugar, porta fechada, janela fechada.
E a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus e da perseguição que poderiam ter por ser seguidores de Cristo. A esperança tinha acabado, porque para eles o seu Senhor estava morto e enterrado. E adivinha quem chega? Jesus entra no recinto sem abrir porta nem janela. E a primeira coisa que Jesus fala com eles, ele diz assim: paz seja convosco. Aleluia! E eu sei, pelo Espírito Santo, por essa palavra, que aquele cumprimento que todos nós como cristãos, como é que nós nos cumprimentamos, né? A paz do Senhor. Hã? A paz do Senhor. Muitas vezes não é a realidade que nós estamos vivendo. Mas o Espírito Santo hoje trouxe essa palavra para o teu coração. Porque talvez a única coisa que você precisa hoje é aquilo que você não vai achar no mercado para comprar. É aquilo que o dinheiro não tem poder para te dar. É aquilo que ninguém pode conseguir colocar no seu coração. Mas é a paz que Jesus um dia disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Aleluia! E eu não dou ela como o mundo dá, não. Então é essa paz que vai tirar essa ansiedade do teu coração, de tudo que você está vivendo. Confie, acredite, porque o Senhor é fiel. Fique de pé. Meu Deus!